Gente, eu amo o livro Peça e Será Atendido, mas já deu, né? A gente fez acho que uns 7 dias só falando desse livro. Vamos dar uma pausa para a gente descansar, para ter saudade. E aí, em outro momento, se for o caso, a gente volta a ler. É um livro que vale a pena a gente ler. Ele é muito bom, né? Ele é bastante repetitivo, mas é bom que seja, porque a gente aprende por repetição e mesmo ele repetindo a mesma coisa do começo ao fim, a gente ainda não entendeu a importância da gente se alinhar com a frequência. Então vale a pena a gente ler, reler e falar sobre ele. Mas para a gente dar uma variada, eu vou começar a falar agora desse livro que eu amo do Osho, que é o Aprendendo a Silenciar a Mente, que é fantástico. É um livrinho super fininho, mas de uma sabedoria singular. Vale a pena vocês terem. Super recomendo para quem quer aprender a meditar. E olha só, ele já começa dando uma chapuletada na sua face, né? Ele começa assim: o que é meditação? Dizer alguma coisa sobre meditação é uma contradição. Meditação é algo que você pode ter, que você pode ser, mas por sua própria natureza não é possível dizer o que ela é. Ainda assim, diversos esforços foram feitos para falar sobre meditação. Se apenas um conhecimento fragmentado e parcial for possível a partir dessas tentativas, já é muito. Ainda que parcial, essa compreensão pode se tornar uma semente. Gente, tem muita gente que ainda acha que meditação guiada é meditação, tá? Muita gente comete esse equívoco, ainda mais aqui no Ocidente. Meditação guiada pode ser um excelente relaxamento, mas não é meditação, tá, gente? Por que que não é meditação? Porque quando você está com a meditação guiada, com alguém te induzindo a fazer algo, te falando o que fazer, não é o seu ser que está guiando o seu ego. Porque meditação é isso, é quando o ser guia o ego. Para isso é preciso silêncio. Quando outra pessoa fica falando para você o que fazer, fica te guiando, isso não é meditação. Pode ser um excelente relaxamento, pode ser ótimo como pré-meditação, mas não é meditação. Ele fala muito isso nesse livro aqui, tá? Muita gente também acha equivocadamente que meditação é concentração. Eu, antes de saber o que era meditação, eu também achava, vou meditar sobre algo, né? Vou me concentrar em algo. E não, olha o que ele fala aqui. A concentração é sempre a restrição da sua consciência. Quanto mais restrita ela se torna, mais poderosa ela será, mas isso não é religião. Muitas pessoas entenderam isso errado, não apenas no Ocidente, mas também no Oriente, e pensam que concentração é religião. Ela lhe dá enormes poderes, é fato, mas são poderes da mente. Meditação não é concentração e meditação também não é contemplação. Ele fala de religião no sentido de religar e de se conectar com o todo, que seria um dos preceitos básicos da meditação, né? Olha que interessante o que ele fala aqui. Ele fala assim, ó. A concentração é direcionada para um único ponto. A contemplação é mais ampla. Então você pode contemplar um rio, você pode contemplar uma montanha. Então você está ampliando o assunto, mas ainda assim existe um foco em algum tema. A concentração existe uma restrição da consciência no único tema, né, no único ponto. Agora, quando você usa a contemplação, você também permanece restrito a um assunto, embora de forma mais ampla do que a concentração. As duas coisas são úteis, as duas coisas são interessantes, mas não são meditação, tá? E por conta da tradução em português, a gente comete um equívoco, né, aqui no Ocidente. A gente fala assim: você está meditando? Sobre o que você está meditando? Sobre qual tema? Sobre qual assunto? Parece que meditar implica em você necessariamente precisar ter um objeto. Eu estou meditando sobre a vida, sobre a beleza, sobre o amor. Mas isso é um equívoco, porque a verdadeira meditação significa que você está simplesmente meditando. Se você está meditando sobre algo, ou seja, se você precisa de um objeto, já não é mais meditação, entende? Então ele fala assim, olha que interessante isso, que em português meditar é algo entre concentração e contemplação, mas não é nem uma coisa nem outra. A concentração é focada em um único ponto, enquanto a contemplação abrange uma área mais extensa. E a meditação é um fragmento dessa área.
quando você está contemplando determinado assunto, há algumas coisas que necessitam de maior atenção. Então você medita. É isso que meditação significa em português. Concentração e contemplação são os dois polos. A meditação está exatamente no meio. Mas não vamos tomar a palavra em seu sentido usual, estamos dando a ela um novo sentido. Por isso que o Osho fala que a meditação, ela não é contra a ação, né? O mindfulness fala muito sobre isso, que você pode fazer coisas em estado meditativo, mas para isso, primeiro você precisa aprender a encontrar o seu próprio centro. Então, o próprio Osho fala aqui: estou me dirigindo a você, mas minha meditação não foi perturbada, né? Ele está falando, mas no centro dele não tem ruído. Por isso que nos vídeos dele, a abertura do vídeo é assim: silêncio compartilhado em palavras, porque ao falar, ele está consciente, ele está em estado meditativo. A maioria de nós, né, gente, vamos falar a verdade aqui, quando a gente está falando algo, dificilmente a gente vai estar em estado meditativo. Ou a gente está com medo, ou a gente está ansioso. Já viu aquelas pessoas que falam cortando os outros, né? O outro tá falando, a pessoa vem com aquela palavra que parece uma faca e corta o outro, não deixa a pessoa concluir, tá sempre ansiosa, querendo concluir o raciocínio do outro. Esse tipo de pessoa, é claro que não tá falando em estado meditativo, a pessoa tá totalmente fora do próprio centro, tá tão fora do próprio centro que não tem nem empatia para perceber as necessidades do interlocutor. Ela interrompe, ou ela fala demais, ou fala de menos. É o caso da maioria de nós, né? O Osho já estava no nível de consciência que ele conseguia compartilhar palavras sem interromper o silêncio interno. Olha a loucura, aqui que a mente da maioria das pessoas buga, né? Por isso que para entender os iluminados a gente tem que sair da mente, a gente tem que ativar o nosso lado poético, né? Olha o que ele fala aqui. Você não é aquele que faz, mas sim o que observa. Todo o segredo da meditação está em tornar-se o observador. As ações continuam em seu nível, não há problemas. Você pode fazer coisas pequenas ou grandes. A única coisa que não lhe é permitida é perder seu centro. Quando você aprende a atingir o seu verdadeiro centro, você consegue lavar uma louça em estado meditativo. Você consegue falar em estado meditativo, você consegue fazer coisas triviais, tipo pôr gasolina no carro em estado meditativo, né? Você consegue escrever um e-mail em estado meditativo, dar aula em estado meditativo. Quem tá nesse nível, gente? Eu sei que eu não tô, né? Eu já tive alguns momentos que eu consegui falar em estado meditativo, vocês podem ver isso em alguns vídeos meus, que eu tô muito canalizada. Aqueles raros momentos que eu consegui isso é porque o meu centro estava inabalável, mas a maioria de nós, a gente não consegue isso o tempo todo, não. A menos que a gente já seja um iluminado, né? Por isso que ele fala, gente, que a meditação, ela é um fenômeno muito simples, tá? Eu sei que a maioria de vocês não acha, mas isso é uma questão de prática, tá? Já a concentração é muito mais complicada, porque na concentração, ele fala assim, você precisa se esforçar. Então, um cientista, por exemplo, quando ele tem que fazer uma pesquisa, ele tem que usar a mente, a concentração. Isso exige muito mais esforço. A meditação, por incrível que pareça, é o oposto do esforço. Ela exige dedicação, né? Mas não esforço. Ela não exige que a mente fique focada no único ponto, por exemplo, como é o caso da concentração. Então, na concentração, a mente parece um túnel, né? Ela tem que se focar no único objeto e ficar ali. A contemplação é um pouco mais livre. Ele fala que na contemplação tem mais espaço para você explorar, para você se mover, mas ainda assim é um espaço limitado. A meditação, a meu ver, como ele fala, né, possui todo o espaço, a existência inteira à sua disposição. Você é o observador, pode observar toda a cena. Não é preciso esforço para se concentrar em uma coisa, nem para contemplar. Você não está fazendo nada disso, está apenas observando. É um jeito, não é ciência. Não é arte, não é trabalho, é jeito. Por isso que é difícil das pessoas entenderem intelectualmente o que é meditação.
justamente porque não é nem concentração nem contemplação. Como é que você aprende a meditar? Olha que legal que ele fala. Ele fala que você tem que brincar com a ideia, né? O Osho era muito divertido, muito brincalhão, tudo para ele era brincadeira, tanto que ele falava que a vida é uma grande piada cósmica. Aí ele falava assim: sentado no banheiro, brinque com a ideia de que você não está fazendo nada. Um dia você se surpreenderá. De tanto brincar com a ideia, ela terá acontecido, pois é algo que está em sua natureza. Basta esperar o momento certo. E como você não pode saber qual será o momento certo, continue brincando com a ideia. Estou usando a palavra brincar porque sou uma pessoa pouco sisuda e minha abordagem da religião não é sisuda. Continue brincando. Aproveite todo o tempo livre. Olha outra dica maravilhosa que ele dá, principalmente para quem tem insônia. Ele fala assim: continue brincando, aproveite todo o tempo livre, confortavelmente deitado na cama. Se o sono não vier, brinque com essa ideia. Por que se preocupar com o sono? Ele virá. Quando vier, não há nada que você possa fazer a respeito. Você tem esse tempo. Aproveite-o. Você não precisa sentar-se na posição de lótus. Em minha abordagem da meditação, não é preciso se torturar de forma alguma. Se você gosta de sentar-se em lótus, então faça isso. Mas os ocidentais que vão para a Índia levam 6 meses para aprender a posição de lótus e se torturam com isso. Acham que quando tiverem aprendido a posição de lótus, terão ganho algo. Olha só que interessante, algo que vocês sempre me perguntam. Nenhuma postura especial é necessária, nenhum tempo especial é necessário. Há pessoas que pensam que há um momento especial, mas qualquer momento é bom para a meditação. Basta que você esteja relaxado e querendo se divertir. Olha que delícia meditar assim, né? Sem ter aquela regra, preciso fazer isso. Não. Ele simplesmente fala: relaxa, relaxa que uma hora ela vem. Você vai brincando de não fazer nada, brincando de deixar os pensamentos passarem. Uma hora a meditação chega em você. Para não ficar entulhando vocês de informação, hoje eu vou parar por aqui, tá? Amanhã, se vocês gostarem, ou depois, a gente continua. Então eu vou ficando por aqui. Um lindo dia para vocês, com muito amor, com muita leveza e principalmente com muita alegria.